Eu em Naruto parte 4. Gente, no vídeo anterior eu disse que ia contar como eu virei amigo do Dabi e da Toga. Eu achei uma forma de contar, mas não é uma das melhores. Mas vamos para o vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu, depois de ter ouvido o meu 6 e dizendo para que nos volta, demos para casa. Eu no caminho eu refletor sobre as coisas que aconteceravam e penso porque o Hokage fez essa combinação do meu time em penso o Dabi e forte e do clã Uchiha, e eu conheci ele quando estava treinando na floresta, como sempre fazia, e ele acabou me vendo e viu que eu estava treinando. Eu percebo, ele virou para trás e digo: você é o Dabi da academia, certo? Ele vem até mim e diz sim, e depois ele me perguntou se eu estava treinando e digo que sim. Ele fala que eu sou muito ágil e pergunta se ele poderia ter uma pequena luta comigo e digo que tudo bem e fico em pose de luta. E ele também, ele desferiu um soco de direita mirando no meu ombro, uma rasteira que o faz perde o equilíbrio e eu o finalizo com um chute na cabeça. E ele fala que a luta poderia acabar. Eu digo com uma voz séria e com um olhar neutro: por que motivos você não desviou e por que em primeiro lugar você está sendo amigável? E ele iria falar, mas eu o curto e digo para ele tirar aquele sorriso da cara. E ele diz: eu não devia porque não era meu objetivo e estou sendo amigável porque você é um dos únicos da academia que não deixou seus objetivos à mostra. E eu falo que não deixei porque ninguém precisa saber dos meus objetivos. E ele vai e fala assim: ninguém precisa saber dos objetivos dos outros. E ele fala: mas eu estou indo já. Eu falo para ele com um sorriso no rosto: você é bem interessante, espero ser seu amigo. E depois daquele dia eu fiquei perturbando ele na academia até ele virar meu amigo. E um dia ele me chamou um canto e disse um segredo, e ele disse que eu era a pessoa que ele tinha mais confiança em um incêndio na casa dele, e ele ninguém sabia o que era. E ele falou que o fogo do incêndio não era da cor normal e que era azul. E ele fala que os pais dele morreram nesse incêndio. Ele disse que foi o único que sobreviveu, e ele disse que ele sofreu pequenas queimaduras e falou que depois de um tempo ele descobriu algo e ele fechou os olhos e na mão dele aparece uma chama azul. Eu fico surpreso e depois de ele abrir, ele me disse para eu não contar para ninguém, e depois disso ele virou um grande amigo. E a Toga, não sei, eu só queria pedir um lápis e ela já começou a ficar apegada e viramos grandes amigos. Mas ela me disse e me indicou a mudar o meu estilo de luta e me deu várias dicas sobre o estilo de luta com facas e me ensinou como fazer armadilhas. E depois de eu ter pensado, chego à conclusão que o Hokage só escolheu por eu ser mais furtivo e por o meu time ser de pessoas pensativas. Mas eu já estava no porta de casa e parei de Naruto com um olhar de tristeza, e ele, depois de perceber que eu estava lá, ele mudou sua afeição e eu falei para ele com uma voz de frieza: você tá triste só por não ser do meu time. Se você tiver triste por isso, você nunca terá chance de se tornar um Hokage. E eu termino dizendo para ele: eu preciso que me escute, eu não vou falar de novo, seus objetivos não estão no mesmo caminho que o meu. Eu quero estabelecer a honra do clã Kibutsuji e Uzumaki. Você quer se torna um Hokage e estes objetivos não estão no mesmo caminho. Eu saí daquele cômodo e vou até o banheiro e tomo um banho, e depois que eu saí, Naruto estava me esperando e agora ele estava normal, mas sério. Ele tirou: desculpa, você estava certo, obrigado, e a gente tem objetivos diferentes e mais eu queria que fôssemos do mesmo time, mas se não deu, não deu. E ele falou que era para eu não parar de treinar, senão ele iria me passar. Eu digo isso e uma coisa que eu tenho certeza que não vou parar, e nós damos. Eu falo que vou treinar o meu controle de chakra e depois dormir. Naruto fala que vai dormir e fala pra eu não dormir tarde. Eu fico por 3 horas treinando e vou dormir, e de manhã eu acordo, e diferente de todos os dias eu não acordo, Naruto, por saber que Kakashi iria se atrasar. Eu vou para o lugar marcado e chegando lá vejo que Toga e o Dabi já estavam lá e falam que era para mim ter vindo mais cedo para fazermos uma estratégia para passar com mais facilidade. Eu falo que foi mal e pergunto se eles haviam pensado em algo. Eles falam que não. Eu falo que tive uma ideia e falo que podíamos fazer um ataque furtivo. Dabi fala que não, pois o sensei era muito rápido e não ia dar para a gente chegar a distraído. E Toga fala sim, mas se a gente focar em um ataque para levar ele para um ponto específico e colocar uma armadilha e com isso abrir uma brecha. Eu falo que um bom plano, mas quem queria ficar lutando com ele a ter a armadilha ser feita? Dabi falaria para mim que dar tempo para fazer uma armadilha, e ele falaria para Toga que como o clã dela é bom nessa área,
área de emboscadas era pra ela fazer e terminaria falando pra Kondo ela fazer a armadilha. Ela fazer 1 ou 2 armadilhas comuns caso de errado a primeira. E ele pergunta se eu e ela estávamos de acordo em fazer essa estratégia. Eu e Touga falamos que sim, e pelos 10 minutos que faltava eu e Dabi conversaria sobre como a gente iria levar ele para a armadilha da B, e vemos que o sensei havia chegando e perguntaria se estávamos prontos. Fizemos que sim, ele pegaria uma pedra e falaria assim que ela bater no chão. Começamos, ele joga pra cima, e assim que batesse no chão eu iria por cima, fazendo um ataque em dupla com o Dabi que teria usado o jutsu bola de fogo. Eu iria para cima da cabeça do Shizui com o impulso do bola de fogo, e por sumo eu iria dar um corte com as facas, mas ele pegaria minha mão e me jogaria no chão e rapidamente desviaria do Dabi, que tentaria o acertar com um chute no pescoço, mas falaria para o Dabi: recuare. Eu e ele vamos para dentro da mata com Shizui seguidor, mas eu havia pesado com o Dabi que se nós irmos para a floresta com a impressão de estar fujona, o Shizui iria vir atrás e depois de um tempo correndo a Touga apareceria e daria um golpe que não pegaria. Eu iria ficar encenando falando que ela não podia ter errado e que o plano havia falhado e que agora teria que ser um confronto direto. Dabi, depois de entender o que eu estava planejando, ele falaria para que a junte recuar-se para fazer outro plano. Touga, que tinha entendido as minhas intenções, ela confirmaria e falaria que era melhor recuar, e eu ensinado falaria: recuar, você estragou o plano e agora quer recuar, você recue se quiser, mas eu vou ir no mano a mano com ele. Dabi falaria que eu estava sendo um idiota e falaria que eu podia me ferir todo, que ele não iria ligar, e ele e a Touga irritam para o local da armadilha, e nessa briga ensinado a Touga havia passado onde ficar o local do armadilha, e o Shizui olharia para mim sigo mesmo e falaria que eu fui um estúpido por ter brigado com o meu time. Eu falaria que não precisava de nenhum deles, iria para cima e seria humilhado de todas as formas, e eu recuaria para o local do armadilha com uma expressão fingida de medo, e eu fugiria que perdi o equilíbrio e cairia no chão. Shizui iria andando para minha direção com uma expressão de desapontamento, e eu falaria: por que está me olhando desse jeito? Ele falaria: você foi um idiota com seus colegas de time e agora está aqui sozinho e vai perder o teste. Eu falaria que não iria perder. Ele falaria para mim admitir a minha derrota. Eu falaria: as pessoas só perdem quando elas desistem. Ele daria mais um passo para minha direção e cairia na armadilha, e um monte de kunais e shurikens estariam vindo na direção dele. No chão havia muita burocos, e que ele ficou preso por um segundo que bastou para Touga e Dabi darem um ataque que o fazeriam sangrar, e eu iria para cima, só que ele desviaria, mas cairia nas outras armadilhas que o Dabi havia pedido para fazer. Leão e a Touga e o Dabi usariam um ataque combinado, assim sendo o Dabi usando o jutsu bola de fogo e a Touga usando o jutsu linhas de sangue, e o Shizui seria azer todo na nossa visões, mas não, ele havia usado o jutsu dos corvos e havia escapado, e ele falaria para a gente de cima de um galho que fomos muito bem, e me elogiou falando da minha boa encenação, e elogiou o Dabi e a Touga por perceber minhas intenções, e falou que nós conseguimos passar, e ele perguntaria se nós queríamos ir em um restaurante, pois Deus de manhã até as 2 da noite. Eu e Touga e o Dabi falamos 2. Eu falei surpreso pelo tempo que tinha demorado, e Dabi falou pois tinha horário que ele podia ficar na rua à noite, e Touga por o mesmo motivo do Dabi, e eles dispensam o convite e vão correndo para suas casas, e eu digo para o Shizui que queria ir, e ele falaria: então vamos, eu conheço um lugar bom e fica perto do clã Uchiha. E Shizui e eu chegaríamos nesse tal restaurante, e Shizui falaria para mim escolher um arroz braço com feijão e com uma carne pósima acompanhado de uma batata frita, e pedir um refrigerante. Gente, não sei se tem refrigerante em Naruto, mas eu vou colocar na teoria. Voltando, eu esperaria a comida chegar e fazeriam muitas perguntas para o Shizui, e a comida chegaria e o Shizui perguntaria para mim o porquê de eu não ter usado o meu dojutsu. Eu falaria: o meu dojutsu eu não sei se ia me ajudar, eu tinha que te segura, então não podia gastar shikara. E eu falaria, perguntaria para ele se ele sabia o nome do dojutsu do meu clã, pois eu tinha procurado em muitas livrarias e não achei nada. E Shizui me olhando disse o nome do dojutsu do seu clã, e não acho melhor dizer porque ele se chama assim. O seu primeiro herdeiro se chama Muzan, mas muitas pessoas do seu clã colocaram esse nome em homenagem ao próprio, e ele foi homenageado por ter criado uma organização que se nomearam os 12 Luas,
mas só 6 eram fortes e temidos e eles fizeram muitos massacres e tiveram que ser parados e todas as o dojutsu ocular ganhou o nome de desculpa gente, mas eu tô sem ideia para o nome do dojutsu do clã Kibutsuji. Eu peço você que está assistindo que deixe um comentário com sugestão de nome, mas eu vou deixando o vídeo por aqui, se inscreva e deixe seu like para me motivar a terminar essa teoria.